Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 1 de Samuel, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Nossa, irmãos, que palavra é essa? Davi, ele era um guerreiro, mas antes de ele ser um guerreiro, ele era um grande homem de Deus. Deus se referiu a Davi como o homem segundo o coração dele. Irmãos, ele tinha a força do Senhor dos Exércitos, ele tinha a graça, ele tinha o poder. E ali o adversário dele se chamava Golias, era um homem guerreiro, mas um homem que não temia a Deus. E esse homem que não temia a Deus, ele afrontou o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Quando o inimigo vem afrontar os servos de Deus, o próprio Deus se levanta. E Deus levantou quem? Levantou Davi para ir até o gigante, e ele foi. E ali, ele apenas com uma pedrinha e uma funda, ele atirou, bateu a pedra na testa do gigante, o gigante tombou, e ele pegou a espada do gigante e matou o gigante. E ali houve salvação em Israel. E o que eu achei interessante foi essa parte aqui, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Irmãos, Davi não precisava de armas naturais. Ele não precisava de escudo, de lança. O que ele precisava era da força do Senhor dos Exércitos. E a nossa luta hoje em dia, irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra principados e potestades, dominadores do mundo espiritual, das regiões celestiais, demônios. E esses demônios, irmãos, nós só vamos conseguir derrotar esses gigantes que muitas vezes vêm para tentar nos afrontar, com a força também do Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele quer provar muitas vezes a nossa fé. E muitas vezes, irmãos, fraquejamos na fé. Por que fraquejamos na fé? Porque não estamos alinhados com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando há um alinhamento nosso entre os céus e a terra. Como que é isso, pastor? Explica. Sabe o que é um alinhamento entre os céus e a terra? Você está bem centrado no plano de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Você tem fechado as brechas para que o inimigo não entre em nenhuma brecha. Você está levando uma vida santificada ao Senhor. Você é uma pessoa que busca Deus, faz a obra de Deus, tem o coração voltado para ajudar as pessoas. E você está alicerçado. Ou quando Davi falou assim, ó, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus.
Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Essa peleja que você está passando, essa luta, não é tua. Essa luta é do Senhor. Coloca nas mãos de Deus e descansa no Senhor. Aquieta-te, acalma-te e confia no teu Deus, porque Ele é poderoso para te dar vitória. Davi sabia que o homem tinha quase 3 metros de altura. Davi sabia que ele era um guerreiro. Davi viu ali a lança, o escudo. Ele viu ali que ele era um homem que estava acostumado com guerras. Mas, irmão, se Davi tivesse olhado para a força do gigante, tivesse olhado para a estatura, para a altura do gigante, tivesse olhado para a espada do gigante, ali o escudo e ali a maneira como o gigante veio afrontar ele ali na guerra. Se ele tivesse olhado, ele teria perdido. Mas ele olhou e disse, não, Deus é comigo. Você vem com lança, você vem com escudo. E eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Ele foi confiando em Deus. E assim ele derrotou o gigante. Qual é o gigante que tem se levantado contra a tua vida? Quem sabe o gigante é um demônio que tem atacado a tua vida financeira e você quer prosperar, você faz de tudo para prosperar e parece que você vive andando em círculos. Porque quanto mais você tenta, quanto mais você luta, você parece que não sai do lugar, parece que você está que nem o povo de Israel que andava em círculo e ficou 40 anos andando em círculo e não saía daquele deserto. E muitas vezes estamos assim. Por quê? Porque ficamos com medo do inimigo. Mas quando nós colocamos as armas de guerra, as armas espirituais, quando nos revestimos do poder de Deus, quando estamos alicerçados e estamos alinhados com Deus, fazendo a vontade de Deus, fechando todas as brechas, não pecando, e quando pecamos, se arrependemos, pedimos perdão, se humilhamos diante de Deus, então os olhos do Senhor estão atentos às nossas orações. Clamamos ao Senhor e fala, Senhor, esse demônio está se levantando como um gigante, está afrontando a minha casa, está afrontando a minha vida financeira, e eu tenho lutado e não consigo. Aí o Senhor envia anjos, e os anjos vêm e guerreiam, há uma guerra espiritual, e você vence ali aquela batalha. Se é também no casamento, o Senhor envia anjos e ali peleja contra aqueles demônios que querem destruir o teu casamento. Se é na saúde, é a mesma coisa. Então, irmãos, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho dos problemas, não olhe para o tamanho da dificuldade que você tem passado. O Senhor me mostra que tem pessoas aqui que estão passando lutas muito grandes, estão no seu limite, não tem mais força para lutar. Você não tem mais força, as tuas forças acabaram. Mas o Senhor está falando que Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele pode vencer esse gigante que quer te destruir. Então vamos orar? Vamos orar e vamos pôr por terra todo esse mal? Então ore comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Realmente, o demônio tem se levantado como se fosse um gigante. Mas nós, Pai, assim como Davi guerreou contra aquele gigante, Pai, e derrotou, Pai, nós também temos que lutar agora contra os gigantes que se apresentam na nossa vida. Porque agora a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. São contra principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso, das forças do mal, das regiões celestiais. Então pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos revista. Coloca as armas, Jesus, nas nossas mãos. Adestra as nossas mãos para a guerra, Senhor. Nos prepara para a guerra, Jesus. Porque queremos guerrear. E esse demônio que tem se levantado como um gigante, tentando destruir a vida financeira, casamento, saúde, vai cair por terra agora. Agora. Comece a repreender aí aonde você está agora. Feche teus olhos e comece a guerrear comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos todo o mal, toda obra contrária, toda obra das trevas. Satanás, você não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
E você não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso casamento. Você não tem poder sobre a nossa saúde. Bate em retirada agora. Vai embora. Saia agora. Em nome de Jesus. Creia nessa oração. Creia que hoje o Senhor colocou em liberdade a tua casa e a tua vida. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.